Daí galera, voltei para o último exercíciozinho de matemática financeira de hoje, um exercício um pouco mais complexo porque envolve a utilização de logaritmos. Vamos lá? O problema é o seguinte, quantos meses são necessários no mínimo para que um capital de R$1.000, remunerado à taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos, gere um montante de R$6.400? Dados, logaritmo de 2 na base 10, 0,30 e logaritmo de 1,02 na base 10, 0,009. Bem, vamos então organizar as informações primeiro. Nós temos um capital de R$1.000. Então, para vocês verem como uma coisa é engraçada, vocês verem, eu acabei de receber uma ligação do Banco do Brasil solicitando, verificando se eu não estou a fim de fazer um financiamento imobiliário. Matemática financeira aplicada no nosso dia a dia. Mas de qualquer forma o cara tem milão e esse milão ele é remunerado à razão de 2% ao mês, 0,02. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para que esse capital de 1.000 se transforme em R$6.400. Eu quero saber, então, quanto tempo. Esses são os dados do problema. Juros compostos, a gente sabe que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aqui nós temos o montante que é 6.400, o capital que é 1.000, vezes 1 mais 0,02 elevado a t. Observem que nós temos aqui uma incógnita no expoente. Isso vai virar uma equação exponencial, mas é uma equação exponencial que não dá para resolver pelos métodos tradicionais de resolução de equações exponenciais. Por isso que a gente vai precisar de logaritmo. Mas vamos continuar aqui. 6.400 dividido por 1.000, isso aqui vai ser igual a 1,02 elevado a t, certo? 6.400 dividido por 1.000 eu posso simplificar, né? Vai ficar 64 sobre 10. Então a expressão fica assim, 64 sobre 10 é igual a 1,02 elevado a t. Bem, daí a pergunta que você deve estar se fazendo é o seguinte: beleza, mas para que desgraça, onde é que eu vou usar essa informação? Para que me servem esses logaritmos? Bem, 1,02 é imediato, né? Que apareceu aqui 1,02, beleza. Mas e o 2? Vamos pensar um pouquinho. O que eu quero descobrir é esse expoente t. Lembrem lá do primeiro ano, quando o Jeff deu aula para vocês, ele disse assim, que na definição de logaritmo aparece assim: logaritmo é um expoente. Ora, então isso aqui é um logaritmo. Eu quero encontrar um logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo é um expoente ao qual eu devo elevar um determinado número para obter uma certa coisa. Então, observe que a definição de logaritmo se encaixa perfeitamente aqui. O que eu vou fazer nessa situação? Eu vou usar logaritmo, eu vou aplicar logaritmo aos dois lados dessa igualdade. Eu vou dizer assim, o logaritmo de 64 sobre 10 vai ser igual ao logaritmo de 1,02 elevado a t. Aqui do lado direito, eu vou aplicar aquela propriedadezinha dos logaritmos que diz o seguinte, o logaritmo de a elevado a t é igual a t vezes o logaritmo de a. Então, o lado direito dessa igualdade ele ficaria assim, t vezes o logaritmo de 1,02. Mas o logaritmo de 1,02, eu sei que é 0,009. Então, o lado direito dessa igualdade ficaria t vezes 0,009. A grande questão é o meu lado esquerdo aqui da igualdade. Isso aqui, Como é que eu vou calcular esse logaritmo de 64 sobre 10? Bem, vamos para a página seguinte. Eu quero calcular o logaritmo de 64 sobre 10. Ora, isso aqui é o logaritmo de um quociente, de uma divisão. Lembra lá do Didi?
divisão diminui. Então, o logaritmo de 64 sobre 10 é igual ao logaritmo de 64 menos o logaritmo de 10. Opa, beleza. Nós sabemos que o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Sempre, né? O logaritmo de A na base A, respeitadas as condições de existência, vale sempre 1. Então, aqui vai ser alguma coisa menos 1. O logaritmo de 64 sobre 10 é. Agora eu vou pensar o seguinte, 64 é uma potência de 2. É 2 elevado à sexta potência. Então eu posso dizer que o logaritmo de 64 é o logaritmo de 2 elevado à sexta potência. De boa, hein? Logaritmo de 2 elevado à sexta potência. Só que usando aquela propriedadezinha que nós havíamos visto antes, essa daqui, ó, a gente consegue escrever que o logaritmo de 64 na base 10 vai ser 6 vezes o logaritmo de 2 menos 1. Só que nos foi dado lá no começo do problema, ó, o logaritmo de 2. O logaritmo de 2 é 0,3. Então, o logaritmo de 64 sobre 10 é igual a 6 vezes 0,3, porque o logaritmo de 2 é 0,3 aproximadamente, menos 1. O logaritmo de 64 sobre 10 vai ser 1,8 menos 1, 0,8. Então, olha o que aconteceu. Ó. Isso tudo aqui, ó, o logaritmo de 64 sobre 10 é 0,8. Então, vai ficar 0,8 é igual àquilo, 0,8 é igual a isso aqui. Ó. 0,8 é igual a t vezes 0,009. Vamos para frente. Olha a equação. 0,8 é igual a t vezes 0,009. Ora, descobrir o valor de t nesse caso é muito simples, né? Vai ficar 0,8 dividido por 0,009. Usando aqui a minha calculadora merrequenta. Cadê? Vai, miserenta. 0,8 dividido por 0,009. Isso dá aproximadamente 88,8, que é o valor de t. Mas esse t, observem, é a quantidade mínima de meses que eu preciso ter para conseguir fazer com que aquele capital de 6.400, aquele capital de 1.000, que é capitalizado à razão de 2% ao mês no regime de juros compostos, se transforme em R$ 6.400. Esse tempo é de 88,8 meses. Agora, é muito mais interessante, muito mais, digamos assim, o bom senso diz que eu vou trabalhar com 89 meses. Portanto, 89 meses são quantos anos? Vamos pensar? 7 anos. 7 vezes 12 dá 84. Então, para que esse capital de R$ 1.000 se transforme em 6.400, naquelas condições, serão necessários 7 anos e 5 meses. É um bom tempo, hein? E para a gente terminar, um último exercíciozinho, que diz o seguinte: Cássia aplicou o capital de R$15.000 a juros compostos pelo período de 10 meses e a taxa de 2% ao mês. Considerando a aproximação 1,02 na quinta igual a 1,1, Cássia computou o valor aproximado do montante a ser recebido ao final da aplicação. Esse valor é, vamos lá, nós temos que a infeliz a Cássia, não sei se ela é infeliz ou não, né? Ela aplicou R$15.000 por um período de tempo de 10 meses. A taxa, a rentabilidade é de 2% ao mês. Notem que taxa e tempo já estão na mesma unidade, 2% é 0,02. Eu quero saber quanto que ela vai tirar ao final desse prazo. Eu fiz esse exercício, eu trouxe esse exercício, porque você vai de novo se perguntar para que serve isso aqui, ó.
No item anterior a gente se perguntou para que serviu o logaritmo. Espero que tenha ficado claro para que serviu o logaritmo. Agora a pergunta é para que serve, para que vai me ser útil essa informação. Vamos lá? O montante é o capital vezes 1 mais i elevado a t. O montante vai ser 15.000 vezes 1 mais 0,02 elevado a 10, o tempo é 10. O montante vai ser 15.000 vezes 1,02 elevado a 10. Então, para eu saber o montante, eu preciso saber quanto que é 1,02 elevado a 10. 1,02 elevado a 10 é quanto? Não sei. Mas ele me disse, um dado do problema é que 1,02 elevado a 5 é 1,1. Ora, pensa um pouquinho. 1,02 elevado a 10 é 1,02 elevado a 5 vezes 1,02 elevado a 5. Ó. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, quer dizer que 1,02 elevado a 10 é 1,1, porque isso aqui vale 1,1, é o dado que nos foi dado, vezes 1,1. Consequentemente, 1,02 elevado a 10 vai ser 11 vezes 11 dá 121. Então, aqui vai dar 1,21. Você pode conferir aí, se não acredita em mim, vai lá, 1,1 vezes 1,1, 1,21. Consequentemente, o montante vai ser 15.000 vezes 1,21. E 15.000 vezes 1,21 vai dar R$18.150. Este é o montante que a Cássia vai ter ao final de 10 meses nessa situação. Resposta correta, a letra B. Beleza, galera? Obrigado pela atenção. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Abraço.